Aqui, aula do dia 13. Vamos lá. Então, pessoal, essa daqui era a tabelinha que era o cálculo. Eu mandei para vocês a correção já, né? Mas assim, ó, esse primeiro cálculo que eu passei para vocês é para lembrar sobre como funcionava o ICMS, como funciona o ICMS numa empresa, né? Então, assim, eu sempre lembrando que o ICMS é não cumulativo, né? Ou seja, ele começa sendo, eu posso abater o meu imposto anterior, né? Ou seja, na compra alguém já pagou imposto, certo? Alguém, quando me vendeu, pagou imposto, eu pego esse imposto e abato do ICMS que iria dar na minha venda, certo? Então é isso que a gente vai fazer a partir de agora, esse cálculo. Eu vou pegar uma empresa, né, que teve as suas operações comerciais de compra e venda, e eu vou fazendo os cálculos de ICMS na apuração gráfica, que é essa conta gráfica que a gente chama, que é o crédito menos o débito, né? Então, assim, aqui nesse caso aqui era uma empresa, ela era uma indústria, certo? Ela pegou suas atividades então, no dia 15 de janeiro de 2015, então ela não tinha valores para trás, então não tem saldo inicial porque a empresa iniciou naquela data. Ela começa a vender mercadorias. Então, ela vendeu mercado interno 17%, compra no mercado interno 17%, aquisição de energia. Certo? Na minha compra, eu apurei o meu crédito, que é esse valorzinho de 5 mil reais aqui. Então, eu vou pegar sobre a minha compra o 30 mil e vou aplicar 17% e vou ter, então, os 5 mil de crédito, e a minha venda a mesma coisa, vou pegar os 50 mil, aplico 17%, deu 9 mil de débito. Como a empresa é uma indústria, então sempre lembrando assim, ó, indústria. Se for indústria, eu posso aproveitar crédito na compra da energia elétrica. Então, a minha fatura de energia eu aproveito o crédito. Se não for indústria, eu não posso aproveitar. Então, nesse caso aqui, eu pego a empresa era uma indústria, a aquisição de energia elétrica era 3 mil, aplico 25%. Sobre tudo? Não. Só sobre 80% do valor da fatura. Então, eu vou pegar o 3.450, faço 80% dele, e desse 80% eu faço sobre 25%. Ou seja, eu vou pegar lá o 3 mil vezes 80% vezes o 25%, que dá o valor de 690,17. Assim eu jogo para a conta gráfica aqui do ladinho que eu coloquei para vocês, somo meus créditos, diminuo meus débitos e eu vejo que eu tenho um débito maior do que meus créditos. Então eu tenho um ICMS a recolher de 3.500. Mesma coisa fevereiro, continuo refazendo o cálculo. Só que agora qual é a diferença? Bom, eu tenho uma venda interestadual para São Paulo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá na tabela procurar qual é a alíquota que eu vou aplicar. Então, a origem Santa Catarina, destino São Paulo. Vou lá, verifico, encontro essa alíquota de 12%. Faço 45 mil vezes o 12, 5.500 de débito. Somos dois débitos, somos meus créditos, diminuo, continuo com o imposto a recolher. Passo agora para Márcio. Aí é que está a diferença dos cálculos anteriores. Bom, eu tenho também compra interestadual. Quando eu tenho compra interestadual, mesma coisa, o critério de olhar na tabela. Vou lá na tabela, verifico se eu tenho, da onde que está vindo, né? No caso, né? Eu comprei de São Paulo, então eu vou pegar lá origem São Paulo, destino SC, verifico que é 12%, né, lá dentro da tabelinha, aplico os percentuais. Qual é a diferença agora? Bom, agora eu tenho uma compra de imobilizado. O que é a compra de imobilizado? A compra de imobilizado, ela tem direito a crédito também, ela te gera crédito. Então, nesse valor aqui, eu tinha 10 mil reais, que era o valor da operação, vezes 17%, me dá um valorzinho de crédito, então, de R$ 1.700. Bom, posso aproveitar inteiro? Não. Crédito de ICMS só posso aproveitar em 48 vezes. Ou seja, eu vou sempre ter que dividir o valor do crédito em 48. Então, só aproveitar uma parcela, certo? Aí, nesse caso aqui, eu aproveitei, somei os créditos das compras, mais o crédito de energia e mais o crédito da minha parcela do imobilizado. E assim cheguei a um valor de crédito total de 6.980
com 63. Diminuo meus débitos, tenho imposto a recuperar de 1.801,25. Certo? Então, nesse caso aqui, eu tenho esse valor de ICMS a recuperar. Bom, e o que vai acontecer a partir de agora? A partir de agora, eu vou sempre jogar esse crédito de a recuperar para um próximo período. Então, assim, lá em abril, eu inicio com aquele valor de crédito do imposto anterior. Então, só vou ter saldo anterior quando eu tiver crédito de ICMS. Então, se eu tiver crédito ou ICMS a recuperar, eu tenho um saldo anterior. Se eu tiver ICMS a recolher, eu não tenho saldo anterior. Eu vou pagar o imposto e eu não vou ter mais saldo anterior. O saldo anterior é zero. Se eu tenho um ICMS a recuperar, eu vou jogar o saldo para o mês seguinte para mim começar ele. Por isso que nessa conta aqui eu comecei já somando, lá em abril, comecei somando os créditos. No mês de abril, só para exemplificar como é que fica esse cálculo, eu tive mais uma compra de imobilizado de 10 mil. Por isso que nesse caso aqui eu tenho duas parcelinhas de 35 com 42. Porque eu tenho uma parcela referente ao mês de março e eu tenho uma parcela referente ao mês de abril. E assim eu vou indo fazendo esse cálculo sempre, sempre agora acrescentando essas duas parcelas até fechar 48 vezes cada uma dessas parcelas. Então, o ICMS ele não tem muito mistério de como ser calculado, certo? Só vai pegar, lembrando que as tuas vendas vão ser os teus débitos e as tuas compras vão ser os teus créditos. E encontrar as alíquotas. O que vai diferenciar, então, uma coisa da outra? Lembrando que o crédito do imobilizado eu vou sempre dividir em 48 vezes, e o crédito de energia elétrica eu só posso aproveitar se eu for indústria. E se eu for indústria, limitado a 80% do valor. Aqui ainda nesse exercício, eu tinha colocado um ICMS-ST. Bom, a gente falou um pouquinho sobre o ICMS-ST, eu expliquei naquela aula, naquele vídeo, certo? E acho que vou repassar algumas coisas que talvez não tenha ficado muito claro. O que é o ICMS-ST? O ICMS-ST, ele é uma retenção antecipada do ICMS das operações seguintes. O que acontece? É a indústria ou a distribuidora que vai recolher o valor que daria de ICMS nas etapas seguintes. Então, nesse caso, eu vou, lá na minha compra, eu vou reter, certo? Vão reter esse valor para mim e depois disso, as etapas seguintes não vão mais ter um ICMS para pagar, certo? Pessoal, só um minutinho aqui, aconteceu aqui uma situaçãozinha aqui, só um minuto. Então, você só mostra a língua pra mim? Não é aí que você mostra a língua pra mim. Quero que você some daqui. Eu quero que você some daqui também. Tu vai ver. Desculpa a interrupção, tá? É que teve um pequeno probleminha aqui com a minha pequena. Bom, voltando então, o ICMS-ST, ele é então essa retenção antecipada do valor do ICMS para frente. Como acontece assim, ó, geralmente eles faziam isso com todos os produtos que seriam vendidos em pequenos comércios e que já teria expectativa que fosse vendido sem nota, por exemplo. Eu acho que eu dei o exemplo para vocês já. Sorvete, bebidas alcoólicas. Esses casos, o que acontece? Geralmente, quando tu vai lá num bar, tu vai numa sorveteria, dificilmente eles vão te entregar uma nota fiscal. Deveriam, mas geralmente eles não te entregam. O que acontece? Então, já sabendo que esse tipo de operação vai ser perdido o imposto, o Estado, ele aplicou esse ICMS retido, ou seja, a indústria retém todo o percentual da etapa da cadeia produtiva. Por isso que eles têm essa MVA, que é a margem de valor agregado, que é o quê? É algo que eles calculam em cima de um produto para ver quanto que vai agregar desde a indústria até o consumidor final, para ver qual é o valor que vai dar, digamos, nessa etapa toda, para poder aplicar o ICMS em cima. Por isso que existe essa margem de valor agregado. Então, assim, eu vou aplicar o quê? Sobre o valor da operação, eu somo esse valor agregado, que seria como se fosse a margem de lucro dentre todas as etapas produtivas, e aplico o ICMS para ver quanto que vai dar, então, dessa retenção, né?
Então, nesse caso aqui, ó, do exercício 2, era efetue a operação do valor devido de título de ICMS-ST de uma venda de brinquedos de outra empresa de Santa Catarina com base nos valores do quadro a seguir. Então, o valor da venda era 5.300, o MVA era 57%, então a margem de valor agregado, e a alíquota interna 17%. Então, sobre a operação própria, eu já teria ICMS. Mesmo que não tivesse ICMS-ST, eu teria ICMS, que seria os 5.300 vezes 17%, que daria R$ 901 de valor de ICMS sobre a operação própria. Agora eu preciso encontrar o ICMS que vai dar sobre o restante da operação, que é a ST. Então, eu vou pegar a minha base de cálculo da ST é o quê? É os 5.300, que é o valor da venda, mais a margem que agrega sobre o valor, os 57%. Então, dá 8.321. Sobre esse valor, se fosse operações normais, teria também ICMS, certo? 17%. Aplico sobre esse valor 17%, dá 1.414,57. Bom, cheguei no valor da ST? Ainda não. Porque o valor da ST, lembrando que a ST é um ICMS. E o ICMS é não cumulativo. Então, o que vai acontecer? Eu vou pegar esse valor de ICMS sobre a base de cálculo e vou diminuir sobre a operação própria, para mim aí sim encontrar o valor do ICMS-ST. Certo? Então, essa é a fórmula de cálculo que eu chego no ICMS substituição tributária. Então, é pegando o meu valor de ICMS sobre a margem sobre a MVA e aplicando e diminuindo sobre o valor da operação própria. Dúvidas até agora? Tudo tranquilo? Ô Marcos, deu uma dúvida aqui. Vamos lá. É que, na verdade, que o pessoal tava falando ali, que é verdade que tu vai largar o Unibaf pra virar youtuber? Tô quase virando youtuber. Quase virando youtuber já. Ah, tá. É só uma dúvida mesmo, mas pode continuar aí. Queria saber o que tu ia fazer da tua vida. Não, eu acho que eu vou preferir continuar sendo contador, cara. Olha, não sei agora depois do coronavírus, né? Porque sabe como é que é, né? As coisas aí estão ficando meio complicadas, mas Não, mas acredita, cara, tu tem talento, olha, Vai que tu pode ver o BBB um dia. pois então, Começa no youtuber, né? vai que dá certo, né? Já tem Pessoal, o apoio aí da turma. voltando então à aula, passando bem rapidinho, também não vou ficar prendendo vocês muito tempo. Sobre o ICMS, depois eu passei mais um exercício no dia 20, certo? Essa daqui é a tabelinha que a gente falou do dia 20. Foi a aula que a gente passou, né? O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar minhas compras, fazer as vendas, fazer a apuração normal também. Acredito que aqui para vocês também não teve muita dificuldade. Só tinha as operações de crédito e débito, não tinha muito segredo. A única diferença que teve aqui foi que em um mês a aquisição de energia elétrica ela passou a ser 95%, ou seja, a empresa teve um laudo. E a partir daquele mês, com o laudo, a empresa poderia aproveitar, foi no mês de maio. No mês de maio, a empresa conseguiu um laudo que disse que a energia elétrica, 95% dela era utilizada para produção. Então, nesse caso, nos meses anteriores, eu deixava fazer um cálculo sobre 80% da fatura. E a partir desse mês, eu posso aproveitar em cima de 95%, porque eu tenho um laudo que diz que eu posso fazer isso. Então, sempre que existir um laudo dizendo que uma indústria, a energia elétrica dela é 100%, 80%, 90% dele é utilizado na indústria, ela pode começar a utilizar esse valor, esse percentual para aproveitamento de crédito, certo? Agora, assim, muito cuidado aí quando você estiver trabalhando com uma empresa real, certo? Porque um laudo pode ser que ele aponte que é menos de 80%. E daí o que acontece? Vocês vão utilizar o do laudo ou o 80%? Vocês podem utilizar o 80%, porque vai ser o valor mais benéfico. A legislação te permite utilizar 80%, então vocês vão sempre utilizar 80%, a não ser que tenha um laudo dizendo que pode ser mais. Se houver um laudo que pode ser mais, vocês vão usar o laudo que possa ser mais, né?
Então, basicamente, foi isso que aconteceu nesse exercício aqui. Não teve muitas situações diferenciadas. A única coisa aqui que vocês teriam que cuidar um pouquinho mais era nesse caso aqui do 95%, né? Então, se eu tiver um caso de uma empresa que tenha laudo, vocês começam a utilizar o laudo, né? O valor do laudo, desde que seja maior do que 80%, certo? Lembrando também que, nesse caso aqui, também temos, em alguns meses, ICMS a recuperar. Então, o ICMS a recuperar passa a ser o saldo inicial do mês seguinte, né? Se for o ICMS a recolher, eu não preciso, ele não vira saldo no mês seguinte porque ele já foi pago. Então, sempre que for pago, não vira saldo, né? Só quando eu posso recuperar no próximo período. E acredito que era basicamente isso nessa situação aqui. Outra situação também que foi um pouco diferente. Quando eu tenho compras e vendas isentas, sempre que eu tiver compras e vendas isentas, o que isso quer dizer para vocês? Que virou 0%. Ou seja, ao invés de ter uma alíquota, eu utilizo zero. Basicamente isso nesse exercício. Pergunto para vocês, alguém teve alguma dificuldade sobre esse cálculo desse exercício em si? Pessoal, aqui teve alguns questionamentos, certo? Relativo sobre os professores, lá do início, lá das perguntas dos professores. Gostaria que eles postassem respostas dos exercícios para a gente saber o que errou. E também dar exemplos práticos. Pergunto para vocês, do jeito que eu postei para vocês ali, ficou claro? Alguém teve dificuldade de encontrar as respostas ali com essas planilhas de Excel que eu passei para vocês? Como é que foi? O teu foi o que ficou mais fácil, ficou bem prático ali de acompanhar. Ficou bem bom, Marcos, para acompanhar. Uhum, certo. Porque eu posso solicitar para eles também, para eles começar a postar dessa forma. Se vocês acharem que ficou bom, eu posso comentar com eles, olha, postem atividades com os retornos em Excel, ou atividades que a gente possa ter visto dessa forma, corrigido, para vocês então conseguir tirar dúvidas. Claro que também esperamos que a gente não fique mais muito tempo com essas aulas virtuais, né? Mas pelo menos até dia 17 a gente vai continuar, né? Aqui tem mais uma dúvida. Com a nova lei, o crédito passa a ser 12%? Evelyn, assim, ó, realmente vai começar a ser 12% mesmo, tá? Só que não é só o crédito, o débito também. Só que a gente tem que tomar cuidado com algumas situações, certo? Nós temos o ICMS de crédito e débito. Quando é que vai ser 12%? Só em operações de comercialização. Mas de que forma? Bom, a indústria vai comercializar com o comércio, certo? Ela vai vender para um comércio. E o comércio vai revender esse produto. Se o comércio informar para a indústria que vai ser para revenda o produto dele, é o produto que ele vai comprar, aí sim é 12%. Mesma coisa, o comércio vende, uma distribuidora vende para um comércio. Nesse caso, ele também vai aplicar 12%. Eu vou utilizar, o comércio vai vender para a indústria. E a indústria vai colocar lá que ele vai utilizar para a industrialização de um dos produtos deles. Não, estou vendendo parafuso e vou vender para vocês fabricar uma máquina. A indústria vai dizer, olha, esse parafuso que eu estou comprando é para fabricar uma máquina. O que eu vou fazer? Vou aplicar 12% também, tá? É dessa forma que fica, então, esse 12%. Agora, assim, o comércio vendeu para um consumidor final, 17% daí. Vamos lá. A prova vai ser como? A prova vai ser questões, vamos dizer assim, mais ou menos igual essas que eu tenho passado para vocês. O que eu vou fazer? Provavelmente eu vou colocar múltiplas escolhas, tá? As respostas, mas vai ser mais ou menos nesse estilo de questão que eu passei para vocês até agora, certo? Provavelmente vai ter alguma coisa tipo aquela aulinha que vocês fizeram lá que vocês já responderam lá do início, lá que teve sobre a DIRF, sobre a nota fiscal eletrônica. Então, vai ter algumas perguntinhas naquele estilo lá, vamos dizer assim, múltipla escolha para vocês responder, certo? E alguns cálculos para vocês fazer, só que com múltipla escolha para vocês colocar a resposta final, certo?
Consumidor final é 12, não é? E quando é para revender é 17? Não, para consumidor final é 17, para revenda que é 12. Então, se eu for revender, eu utilizo 12. Se eu for vender para o final, olha, até onde eu vi na legislação, é basicamente isso que mudou. Então, assim, sempre que for lá industrialização, que for um produto para industrialização, comercialização, é que é 12. E para consumidor final, ou não só consumidor final, pessoa física, né? Consumidor final pode ser uma empresa também, 17%. A prova vai valer 10? Sim, a prova vai valer 10. A prova vai valer 10. Assim, essas atividades que vocês fizeram até agora, eu não cobrei elas, eu não vou cobrar elas aquele 3 pontinhos que a gente tinha falado até agora, porque assim a gente não chegou a combinar exatamente quais seriam os dias. Então assim, sempre teve alguém que não postou atividade, sempre teve alguém que ficou devendo alguma coisa. Então assim, para não prejudicar ninguém, eu não vou cobrar como sendo valendo 3 pontos alguma dessas atividades, certo? Foi só mesmo para questão de nota, questão de nota mesmo, certo? Bom, deixa eu passar a última tabelinha para vocês para liberar todo mundo. Vamos lá, então. A última tabela, a última correção de exercício é do dia, é dessa sexta agora, sexta passada, né? Que foi sobre a mercadoria ST, certo? Então, assim, ó, o que é ST? A ST é aquilo que a gente já comentou, né? Então, acho que a maioria não teve dificuldades, pelo menos assim, quase ninguém me questionou sobre dificuldades com a ST normal. A única coisa que tiveram um pouquinho de dificuldade é quando tem a alíquota interestadual, né? O que acontece aqui nesse caso? Bom, o ICMS, quando ele tem essa margem ajustada, essa alíquota interestadual, eu tenho que primeiro entender a operação, né? A primeira coisa é que assim, ó, a empresa de São Paulo vendeu para Santa Catarina no exercício 3, certo? Ela vendeu para Santa Catarina, então eu aplico uma alíquota de 12%. E depois, internamente em Santa Catarina, a mercadoria é 17%. O que eu vou fazer então? Para mim calcular ST, eu vou pegar a minha operação, certo? O valor da operação, que era 420. Vou aplicar 12%, certo? Sobre o valor da operação, que eu vou encontrar, então, o 494,40. Ou seja, valor da venda vezes a alíquota da operação. Então, assim, se eu fosse comprar uma mercadoria de fora do estado, ele viria com 12%, eu aplico essa alíquota. Então, quando é que eu vou utilizar a alíquota de 17%? Bom, primeira coisa, vamos achar a base de cálculo, o 4.120 mais a margem de valor agregado de 80 com 99, certo? Com isso, eu acho a base de cálculo de 7.456 com 79. Achei essa base de cálculo, aí agora que eu vou utilizar a alíquota interna de Santa Catarina. Por quê? Porque eu sou um contribuinte catarinense e comprei mercadoria de São Paulo, agora eu vou revender dentro de Santa Catarina. O que vai acontecer? Quando eu for revender, eu vou utilizar 17%. Então, sobre a base de cálculo, eu aplico 17%. Dá 1.267, diminuo um do outro 777 com 73,25. É aí que eu utilizo a alíquota interestadual. A alíquota interestadual eu utilizo sobre o valor da operação, a alíquota interna sobre a margem de cálculo, a MVA, certo? E a base de cálculo. Então, a alíquota interna é sempre sobre a operação já do Estado. Mesma coisa no exercício 4. O que vai acontecer? A alíquota interna de Santa Catarina 12 da mercadoria eu aplico sobre a base de cálculo já. Por quê? Porque a operação que vai ocorrer interna é a operação já da base de cálculo e não mais a compra da mercadoria. Sobre a compra eu aplico a alíquota interestadual, sobre a venda, no caso, que seria a base de cálculo, eu aplico a alíquota interna de Santa Catarina. Não sei se ficou claro para vocês, mas é isso que acontece nesse cálculo, certo? Então, sempre pensando assim, ó, bom, aonde vai acontecer a venda final? A operação, sobre o valor da operação, eu aplico a operação que ocorreu. Então, é uma operação interestadual, aplico a alíquota interestadual. Uma operação interna, aplico a alíquota interna.
E a minha venda final ali vai ser aonde? Ah, eu sou um contribuinte catarinense, vou vender para Santa Catarina. Então, eu vou utilizar a alíquota de dentro de Santa Catarina. A partir do exercício 6, eu fiz alguns conceitos ali sobre o novo ICMS, né, que é a compra para industrialização em Santa Catarina e a venda para consumidor final. Então, sempre que houver uma compra para comercialização, uma compra para industrialização ou para comercialização, que for de Santa Catarina para Santa Catarina, eu vou vender para 12%. E que eu for vender para consumidor final, 17%. É isso que mudou. Oi, alguém falou alguma coisa? Deu interferência aqui no som. Bom, então, o cálculo basicamente manteve-se o mesmo. A questão é, aonde eu vou me basear para mim chegar ao valor do ICMS? Bom, ao invés de eu aplicar a alíquota de 17%, eu aplico a alíquota de comercialização, a alíquota de 12%, que é a de comercialização e industrialização. Então, é a única diferença que teve daqueles exercícios anteriores, certo? Basicamente isso. Alguém teve alguma dúvida sobre esses exercícios? Sobre o ICMS-ST, alguém ficou com dúvida? Acha que precisa para alguma coisa? Precisa rever mais alguma coisa? Só se puder disponibilizar, então, essa planilha lá no AVA. Vou disponibilizar hoje, já vou colocar lá. Na verdade, ela já está no AVA, só estava oculta lá, mas eu já vou, daqui a pouquinho já mexo ali e já deixo visível para vocês. Certo? Então, pessoal, mais ou menos deu tudo certo. Era isso que vocês estavam, vocês fizeram os exercícios em casa, era isso que vocês conseguiram? Alguém teve alguma dificuldade? Tudo tranquilo? Se tudo tranquilo aí, manda um joinha aí. Se alguém teve alguma dificuldade, manda aí no chat, se não quiser falar. Beleza, então, pessoal, eu acho que era isso. Alguém mais alguma dúvida para a prova? Acho que precisa rever mais alguma coisa, senão eu já vou dispensar vocês. Certo, então, pessoal, olha só, eu só vou pedir uma coisa para vocês. Podem habilitar o vídeo de vocês só para mim tirar uma foto, porque preciso postar lá nas redes sociais da Unibave. Só deixa eu ir lá pentear o cabelo, peraí. Só um pouquinho que eu vou lá passar um perfume. Ah, não, beleza, não, tranquilo, pessoal. Certo, então, pessoal, muito obrigado por tudo. Agradeço vocês. Próxima aula, então, provavelmente dia 17/4, tá? A próxima sexta-feira agora é feriado, então não vai ter aula. Vou dispensar vocês hoje. Não vou cobrar que vocês postem nada hoje no AVA, certo? Só mesmo a presença de vocês aqui no vídeo já foi suficiente. Espero também ter cumprido o papel que me dispus hoje, que era passar um pouco, explicar um pouquinho dos exercícios, tá? Qualquer dúvida, WhatsApp, e-mail, manda sinal de fumaça, a gente dá um jeito, tá? Pessoal, assim, ó, que precisar, tá? Que você tiver dúvida, pode me perguntando. Não só da aula, da minha aula, tá? Mas de todas as aulas em si, tá? Tem bastante gente perguntando também sobre a bolsa de estudo, tá? Então, assim, o que eu puder responder para vocês, eu vou responder, certo?